Estamos de volta com roda de entrevista, que conversa hoje com Rafael Barbosa, ele é diretor da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento de Empresas Inovadoras. Me assustou um pouco a sua resposta no bloco anterior, respondendo acho que a Carla, quanto à imaturidade. A gente imagina assim, o inovador, o criador, ele é tão ágil, a percepção é tão aguda, que a gente não imagina que possa ter imaturidade nesse campo. Eu queria que você decompusesse melhor esse cenário para chegar num outro ponto ao qual eu estava visando, que é a questão de se funciona nesse mercado também o processo da especulação. Bom, o que eu quis dizer em relação à imaturidade é que estamos no estágio, se a gente compara, a gente fica olhando muito, nos espelhando, que é o correto, né? A gente tem que espelhar nos melhores do mundo, no Vale do Silício. E lá se respira empreendedorismo, se respira inovação, e esse conceito, no conceito do ponto de vista do empreendedor, o conceito de arriscar, o conceito de inovar, do ponto de vista do financiador, né? do investidor anjo ou do venture capital que pode investir, ele já tem essa noção muito clara dos riscos, de como é que são feitas as apostas. O governo da Califórnia tem essa visão muito clara. E o que a gente percebe aqui é que esses entes todos, seja a academia, no caso, né, agora comparando, o que é o Vale do Silício? O Vale do Silício nada mais é do que um transbordo da incubadora de Stanford, na década de 60. Mas ele era ali, ele estava às margens ali de Stanford, transbordou as empresas de startup e hoje formaram uma região toda que é o Vale do Silício. Então, essa noção de inovação dentro da academia americana, dentro dos investidores americanos, dentro dos empreendedores americanos, dentro do governo americano, é diferente da nossa. Está num estágio de maturidade muito superior ao nosso. Então, o processo é cultural. É claro, é um fator cultural muito grande nesse contexto. Inclusive, que reflete nas nossas leis mesmo, entendeu? Sim. Reflete no próprio Congresso, que tem uma legislação atrasada para fomentar todo esse ecossistema. Rafael, e a cultura da pesquisa, de desenvolver esse conhecimento científico, acontece dentro da startup? Porque hoje a gente vê um distanciamento da iniciativa privada quanto à academia, que assim se trabalha para que isso se recupere. Mas como a startup é um universo novo, que recomeça sem muitos vícios, como você vê o exercício da pesquisa dentro desses empreendimentos? Isso é fundamental. Isso, inclusive, esse ponto está dentro do trabalho que a gente vem fazendo para a aprovação da PEC 290, porque esse também, se a gente for no cerne da questão, esse é um problema de legislação. A gente perde esse poderio de pesquisa que existe hoje nas universidades. Isso não vira nada, isso não vira PIB nenhum para o país. Ele fica preso lá na universidade e não se transborda para as empresas para realmente virar um produto, um serviço que seja inovador. E por que isso acontece? Um dos problemas é a legislação. Eu tive agora no Acre, fazendo uma palestra lá em Rio Branco com o professor Pinguelli, da COP do Rio de Janeiro. E ele já era para estar aposentado, ele é um dos principais influenciadores dentro do mercado de óleo e gás do país. E ele está sendo agora, recebendo, né, tendo um problema com os órgãos de controle, o TCU, o CGU, porque ele trabalhou num projeto de pesquisa com uma empresa privada no ramo de petróleo. Então, existe um desconforto, uma insegurança jurídica para os próprios acadêmicos trabalhar num projeto de uma empresa privada. Isso já é, por si só, um problemão para a gente resolver no nosso país. Então, por legislação, um professor de uma universidade federal não pode trabalhar. Existem várias limitantes aí para ele trabalhar num projeto que a empresa privada tenha uma participação. Então você começa aí o problema da pesquisa, ou seja, professores que estão sendo pagos para pesquisar, para desenvolver o novo, tem essa limitação de ter o seu trabalho refletido num produto ou serviço numa empresa privada. Além disso, né, nós temos a questão cultural da pesquisa, do teste. Nos Estados Unidos, isso é muito interessante. Nos Estados Unidos existe a cultura do fracasso, que é a cultura fail fast, né? Fale rápido. Se você está entrando num outro projeto, uma das partes da entrevista é quantas vezes você já falhou na vida. Lá é visto como uma coisa positiva. Se você já falhou, você já aprendeu. Aqui a cultura do fracasso ela é péssima. A gente latino, nós vemos essa questão do fracasso de uma forma muito ruim. Então as pessoas não pesquisam, não tentam, não testam.
E isso acaba limitando um pouco o poder das nossas startups. Rafael, falando em cultura, eu tenho uma curiosidade que talvez pela sua experiência você pode me falar. E as mulheres nesse universo de startup? O que você me conta? Realmente, ainda não são maioria no universo startup. Tem muito a ver com a parte de programação. A minha observação é que ainda tem muito a ver com a parte de programação de software mesmo, já que não é um assunto que atrai muita atenção das mulheres. Então, hoje, ainda não temos a maioria mulheres, mas é um percentual significativo ainda, não é tão desprezível o percentual de mulheres dentro do percentual de startups. Mas como tem muita ligação com a parte tecnológica, principalmente de programação de software, ainda elas não são maiorias. Mas deve ter muita mulher com muita ideia por aí. Claro, e aí que começam, e a gente está com esse trabalho inclusive na Anjos do Brasil, a cultura está entrando. No caso de investidores, né, passando para o outro lado do balcão agora, nós temos percebido um crescimento muito grande de mulheres investindo em startups, que também era inferior, ainda não é maioria, mas o crescimento no caso de mulheres investidoras é muito mais acentuado que de mulheres empreendedoras. Assim como negócios voltados ao público feminino, né? Deve, claro, pela característica do mercado, de mulheres cada vez mais ativas e tendo seu próprio dinheiro, pode ser um público-alvo. Não, um público fantástico. Depois que a gente começa nesse ramo de empreendedorismo, a gente começa a analisar vários mercados e eu estou impressionado com o público feminino. Estudar o consumo, o comportamento do público feminino e as adesões é muito interessante. Isso, uma série de projetos que a gente tem analisado, né, de empresas para a gente está entrando em parceria ou que a gente está investindo, tem esse foco, ou seja, como entender o público feminino nas várias faixas etárias e como ter essa percepção de fazer um produto destinado a elas. A AGE não tem nenhum projeto nesse sentido, não? Desculpa. Na verdade, a AGE, ela atende, ela não tem nenhum projeto focado no público feminino. Ela tem uma visão mais geral do empreendedorismo jovem, do empreendedorismo rural, o empreendedorismo da cidade, mas não nenhum projeto focado no público feminino. Mas sobre essa questão, agora saindo um pouco dessa questão do sexo, né, de homem e mulher, mas entrando um pouco para a questão de idades. Olha, a gente estava analisando como está o Facebook nos Estados Unidos, que lá o Facebook já está mais maduro, né? E a gente percebe agora que, principalmente as meninas, os adolescentes, né, de 12, 13, 14, não estão entrando no Facebook. Para eles não faz sentido. A explicação é a seguinte: não faz sentido eu estar na mesma rede que meu pai está. O pai está na casa dos 40, está dentro do Facebook. O adolescente não faz sentido para ele entrar, ele quer uma liberdade. Ele não faz. O Facebook está tendo que rebolar, tentando que fazer outros artifícios para poder atrair esse público. Mas aí nós poderíamos concluir que o Facebook é para jovem e exclui os de faixa etária mais alta? Não, nesse caso é até o contrário, né? Porque quem não está entrando são os adolescentes de 12, 13 anos. Porque o de 40 já está. Sim, mas você diria que é uma reação intuitiva isso, uma coisa, ou é discriminatória? Eu acho que não dá para conviver com a geração. Na verdade, é uma parte comportamental, ou seja, o adolescente, ele por natureza, ele quer uma liberdade, ele quer a privacidade, então ele realmente não fica confortável de postar os seus e está compartilhando com o próprio pai. Compartilhando uma rede que o próprio pai possa monitorar, né? Então o Facebook tem que tomar cuidado. Né? Ele realmente está, essa é uma preocupação grande para ele. Ele está realmente vendo como sair dessa equação. Outro ponto também nessa questão talvez sejam as redes que trabalham com imagem, né? Como o próprio Instagram. Acho que o jovem hoje... Só a imagem, fala menos. Exatamente. O apelo no Instagram ele é muito maior no público jovem mesmo. Existem outras redes que mexem muito com essas fotos, inclusive resgatando uma moda que teve na década de 70 dos Estados Unidos, que era aquelas cabines onde você entrava e tirava 4 fotos. Muito parecidas, você tinha 1 segundo entre uma foto e outra. Existem aplicativos hoje fazendo essa questão que é muito... Esse público aí de adolescentes, na casa de 13 a 15 anos, tem uma aderência muito grande em ficar com as amigas e tirando essas fotos de 1 em 1 segundo. Então, existem aplicativos específicos para isso, que tem uma aderência muito maior. Não tem muito texto realmente não, é mais imagens. Essa questão do compartilhamento de imagens, que está muito em voga, né, ela pressupõe também uma questão de... que talvez houvesse a necessidade de como é que eu diria? Não seria uma fiscalização, uma restrição, mas um controle. Você não acha que é preciso ter um controle? Ou pelo menos uma certa medida de uso e de compartilhamento?
Realmente essa questão é um pouco polêmica, a gente pode ir para o extremo, como é na China, né, existem países que não têm controle nenhum. Eu acredito que deva ter uma linha aí de regulamentação, mas eu não saberia dizer, já refleti sobre o assunto, ainda não sei dizer onde estaria essa linha da liberdade da pessoa poder compartilhar as suas opiniões, suas imagens, até uma censura aí. Realmente esse assunto é um pouco polêmico. Muitas pessoas por comportamento não gostam mas é uma questão mais comportamental, não gosta de se expor dessa maneira, então não tem uma aderência tão grande às redes sociais, mas aí entra uma questão cultural, acho que realmente tem uma decisão. Agora, quanto à questão de regulamentação pelo país, eu geralmente eu vejo com um pouco, eu sou meio temerário quanto a essa questão. O marco regulatório que o Brasil vem discutindo, ele tem prevenções para isso, ele tem uma proposta para isso, para essa regulamentação? Ele tem uma proposta mais ligada à parte de invasão de dados, de imagens não compartilhadas, ou seja, não tinha interesse em compartilhar, eu fui acessar então existe regulamentação nesse sentido. Isso aí realmente é uma coisa que realmente merece uma atenção especial. Agora, quando a pessoa, por livre e espontânea vontade, compartilha, aí já é outro caso, né? Eu estou te perguntando pelo seguinte, nós já tivemos que votar uma lei específica, chamada Lei Carolina Dickmann. Quer dizer, não é possível o país ter que acudir cada coisa que surgir, não é o momento de se ter essa regulamentação ampliada, prevendo todas as situações e evitando todos os constrangimentos? Realmente, o que o marco regulatório faz e precisa ser revisado, precisa ser ampliado, ele dá um entendimento da importância hoje da internet nas nossas vidas. E realmente, se a gente for pegar o nosso dia aqui, a gente paga a conta pela internet, certo. A gente comunica, né, usa Skype, comunica pela internet, então existe ali sigilo de informação, sim. A gente manda e-mail pela internet, a internet ocupa hoje uma parte muito significativa do nosso tempo. Então, realmente, existem várias transações sendo feitas que precisam ser regulamentadas. E isso, realmente, é a questão que a gente precisa discutir de uma forma ampla. Não só pela questão a gente acaba falando um pouco mais especificamente de redes sociais, mas não só isso. Entra a questão da privacidade do e-mail, da privacidade da senha do banco e uma série de outras atuações que a gente tem na internet, né? Nós vamos agora... Rafael, para o nosso último bloco comercial, a gente volta já. Rafael Barbosa, no último bloco do Roda de Entrevista desta terça-feira aqui na TBC.